Fala pessoal, o canal Zen Invest aqui. Nesse vídeo a gente vai fazer o fechamento semanal de todos os meus ativos que eu tenho na carteira. A gente tem feito esse fechamento toda semana para a gente ver os ativos, alguma coisa sobre proventos, prosteto, enfim. Bom, primeiro ativo que a gente vai começar é o Banco do Brasil. Só quero adiantar anteriormente, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Eu também gostaria de falar outra coisa. Em outro vídeo eu falei que vendi a AES Brasil, então esse ativo não está na minha carteira. Então, para quem viu o vídeo da semana passada, viu que ele não está mais na seção da minha carteira. Ele está na seção aqui de ativos só, que eu acompanho, tá? Então, AES Brasil não está mais na minha carteira. Vamos começar aqui por Banco do Brasil. Em relação ao Banco do Brasil essa semana acabou subindo bastante, né, com cerca de 4% aí, e atualmente já não tem tanta folga em relação ao meu preço teto. Vou aproximar aqui para vocês verem, já não tem tanta folga em relação ao preço teto. A gente pode ver que meu preço teto é essa linha laranja aqui, esse é meu preço teto, e Banco do Brasil está sendo cotado atualmente a cerca de R$ 48,00, meu preço teto é cerca de R$ 49,00. Para 2024, meu preço teto é cerca de R$ 55,00, como está aqui, só que eu ainda não estou aumentando as posições devido aos próximos resultados que vão ser divulgados provavelmente esse mês. Então, não vou aumentar por enquanto. Se aumentar, vai ser pouca coisa, 25, 50 ações, coisa do tipo. Essa linha verde que está parada aqui, ela é o próximo anúncio de proventos. Então, a gente provavelmente terá aqui no dia 6 de novembro um próximo anúncio de proventos, depois em dezembro e depois só o ano que vem, lá em março de 2024. Então, eu gosto de deixar isso no gráfico para eu saber se eu estou distante, se eu estou perto do próximo anúncio de proventos. Então, o Banco do Brasil está muito próximo do meu preço teto, então eu não pretendo realizar nenhum tipo de compra atualmente em Banco do Brasil, apesar de ser uma ótima empresa, tá? Em relação à BB Seguridade, também está próximo ao meu preço teto. A gente pode ver que a margem de segurança que a gente tem aqui não é da mais interessante, cerca de 2%, 3% para o meu preço teto, 2% para o meu preço teto. Se for considerar o meu preço teto para 2024, a gente tem uma margem de segurança melhor, cerca de 19%, que eu acho mais interessante, tá? É claro, a gente já está no final de 2023, então a gente já pode começar a pensar em comprar considerando o preço teto de 2024, só que eu acredito que como o próximo provento vai acontecer só em fevereiro de 2024, eu tenho tempo para verificar por onde as cotações vão andar, quais vão ser os resultados divulgados, enfim. Então eu tenho tempo para a próxima divulgação de proventos, então eu não preciso me apressar em fazer compras neste momento em Banco do Brasil Seguridade. Já quando a gente fala em Caixa de Seguridade, a gente tem aqui que Caixa de Seguridade acabou aumentando bastante os preços. A gente está muito próximo da divulgação de proventos de Caixa de Seguridade, como a gente pode ver aqui, ó. A gente tem cerca aí de 2 semanas no máximo para os próximos proventos serem anunciados. Então, o mercado não vai deixar isso barato. A gente tem praticamente 9% de yield para receber nos próximos 6 meses. Então, por isso que Caixa de Seguridade não vem dado fôlego em relação às suas cotações. Aqui no indicador RSI a gente pode ver também que Caixa de Seguridade está sobrecomprada, e o que isso quer dizer é que é mais provável dela cair do que continuar subindo, mas isso não é uma regra, é só uma interpretação que eu faço desse gráfico do RSI. Em relação ao meu preço teto, a gente tem aqui uma margem de segurança, meu preço teto de 2023 de 2% e uma margem de segurança para o preço teto de 2024 de cerca de 14%. Deixa eu marcar aqui mais uma vez, cerca de 14%. Então é uma margem de segurança interessante para a Caixa de Seguridade. A gente está próximo de um anúncio de proventos, que é essa primeira linha verde. Depois, o próximo anúncio só vai acontecer aqui provavelmente em abril de 2024. Então, neste momento, aqui nessa região verde, eu espero que a Caixa de Seguridade seja cotada a bons preços para que eu aumente mais as minhas posições e esteja mais tranquilo para o ano que vem. Então, nesses momentos aqui, até abril de 2024, eu quero acumular bastante lotes de Caixa de Seguridade. Quando a gente vem para a Engie, a gente tem um ativo muito bom, uma elétrica muito boa, porém, a gente tem aqui que ela está, na minha avaliação, acima do meu preço teto. Então, para o meu preço teto atual de 2023, ela está 10% acima do meu preço teto. Já para 2024, ela está apenas 2% acima. Ou seja, Engie é uma empresa interessante, uma empresa boa, só que é aquele negócio, tem que comprar boas empresas a bons preços. Acredito que esse preço atual não seja dos mais interessantes. E também no indicador RSI, eu posso verificar aqui que Engie pode atingir uma camada de preço mais interessante do que ela está atualmente. Então, não pretendo realizar nenhum tipo de compra em Engie atualmente, a não ser que ela caia bastante nas cotações, mantendo os mesmos resultados ou então melhorando os resultados. Em relação a Irani, que é o ativo que a gente vai estar olhando agora, eu queria destacar um ponto para vocês. Deem uma olhada aqui neste ponto aqui debaixo do RSI, onde eu indiquei com essa seta vermelha que não seria um bom momento de realizar compras. Eu gosto de indicar aqui basicamente isso. Onde tem essas setas vermelhas, eu considero que não são bons momentos de realizar compras. Onde tem essa seta verde aqui, eu considero que são momentos
melhores de realizar compras ou então não são bons momentos de realizar vendas, tá? Então eu considero mais ou menos isso, faço basicamente esses filtros. E olha que interessante, aqui nesse momento onde eu não considero interessante realizar uma compra, era aqui essa região onde estava com um preço cotado a basicamente esses valores aqui. E nas cotações atuais a gente já teve uma queda de cerca de 12%. Ou seja, quem comprou nesses preços pensando em estar fazendo uma boa compra, poderia ter esperado cerca de 2 semanas e ter comprado o mesmo ativo com 12% de desconto, que é o que eu acho mais interessante para fazer esses filtros aqui. Então é por isso que eu basicamente faço esses filtros, para verificar se eu estou comprando num momento interessante ou se eu não estou comprando nesse momento interessante. Em relação ao preço teto, a Rani está muito próximo do meu preço teto. Deixa eu aproximar mais aqui, está muito próximo do meu preço teto. E para o meu preço teto de 2024, ela está acima do meu preço teto de 2024, cerca de 34% acima, tá? Mas a gente tem que esperar a divulgação de resultados para também estimar os proventos anunciados e daí calcular um novo preço teto. Então, em relação a Irani, não pretendo fazer novas compras, está no momento que eu não acho tão interessante para colocar mais ativos dela na carteira. Em relação a Santander aumentou bastante o valor da sua cotação essa semana, dá uma olhada aqui, ó, cerca de 4 ou 5% que eles aumentaram de cotação. E aqui também tinha indicado que seria um bom momento de realizar uma compra. Isso não quer dizer que com certeza todos os momentos que eu indicar vão ser interessantes, tá? Em relação ao preço teto, meu preço teto para Santander cerca de R$26, a cotação atual de 27, meu preço teto para 2024 cerca de R$30. Se a gente for verificar a margem de segurança que a gente tem para 2024, a gente tem basicamente 12% de margem de segurança para 2024. Eu acho interessante, mas ainda não vou aumentar minhas posições em Santander porque eu já tenho bastante Santander. Então, eu só iria aumentar bastante caso ela estivesse bem desbalanceada. Ela está desbalanceada, só que está desbalanceada para cima e não para baixo. Em relação ao indicador RSI, olha como eu coloquei aqui em algum dos últimos vídeos que essa daqui seria uma boa região para aumentar as posições de Santander. E aqui indicou que seria mais ou menos essa região aqui. Então, eu gosto de fazer esse filtro para filtrar essas regiões. Verificar, será que essa seria uma boa região para aumentar as minhas posições? Será que essa daqui não seria uma boa região para aumentar essas posições? Então, eu vejo basicamente dessa forma. E aqui eu tenho também as bandas de Bollinger para mostrar que estou próximo aqui desse suporte, que é essa linha abaixo, verde. Então, o que pode indicar que seria um bom momento de aumentar a posição, tá? Então, em relação a Santander, não estou aumentando minhas posições, mas estou de olho. Por isso que eu deixo essa bandeirinha aqui vermelha, porque eu estou de olho, estou aumentando minhas posições em Santander, tá? Em relação à próxima empresa, Taesa, vamos lá. Em relação à Taesa, está abaixo do meu preço teto para 2023 e também 2024. A gente tem uma margem de segurança aqui de basicamente, vamos dar uma olhada aqui, basicamente de 10% para 2023 e de 15% para 2024. É uma margem de segurança interessante. Quero aumentar a minha posição em Taesa, só que por enquanto eu não tenho aumentado. Como eu indiquei neste ponto aqui embaixo, esse daqui seria um ótimo momento para aumentar posições. Muito provavelmente eu posso fazer a compra aí de meio lote, talvez um lote de Taesa. E aqui também a gente tem esses pontos aqui. Essa compra que eu falei que eu posso fazer, eu não pretendo fazer agora neste mês, nem nos próximos meses, talvez em dezembro, em janeiro. Mas por agora eu não pretendo fazer a compra, mas estou de olho em Taesa. Caso as cotações elas venham a sofrer mais, aí vai ser mais interessante para fazer essas compras. Então aí eu venho a pensar em comprar mais ainda. Atualmente está em 34,14 aqui as cotações. Caindo aqui para 30, a gente teria cotações já que a gente não vê há bons anos. Então eu ficaria mais inclinado a aumentar minhas posições em Taesa, tá? Agora, quando a gente vai para a parte de fundos imobiliários, a gente tem Iridium. Iridium ficou basicamente aqui numa região, nem subiu, nem caiu muito, ficou mais ou menos nesse range aqui de R$79. Então, não vejo assim nada demais em Iridium atualmente. E aqui a gente tem que eu tinha indicado na semana passada que se chegasse nesse ponto, o indicador RSI chegasse nessa região verde, provavelmente a gente teria bons momentos de aumentar a posição em Iridium. Como ele está aqui, ó, basicamente de lado nas últimas 3 semanas, não tem nada demais, mas eu continuo dando atenção a Iridium, por isso que eu coloquei essa flagzinha vermelha aqui nele, tá bom? Então, próximo fundo imobiliário, Kizu 11. Kizu 11 tá saindo dessa região de sobrecomprado, ó, ele tá saindo dessa região de sobrecomprado, então pode ser que a gente tenha bons momentos de fazer a entrada nesse ativo. E quais seriam esses bons momentos? Se ele chegasse mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui. Então, se ele chegar mais ou menos nessa região aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, nessa região verde. Então, se ele chegar nessa região, vai ser um bom momento de entrada. Então, tem que aguardar para ver se ele vai chegar mais ou menos aqui, tá? Se esse indicador chegar aqui, muito provavelmente a cotação também vai ter caído um pouco, que vai ser melhor para a gente, que com menos
dinheiro, a gente vai comprar mais cotas e daí a gente vai conseguir fazer um maior aumento da nossa renda passiva. Em relação a TRX, atualmente também não vinha aumentando posições em TRX, só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tinha mostrado na semana passada, ou retrasada, que aqui não seriam bons momentos de entradas porque o ativo estava sobrecomprado. Então eu acabo filtrando dessa forma. Quero comprar o ativo? Quero. Mas esse daqui não é um dos melhores momentos para fazer a compra do ativo porque ele está sobrecomprado segundo esse indicador. Eu gosto de filtrar com isso. E também, além disso, gosto de filtrar com as bandas de Bollinger. Nessa região, ela está muito mais próxima da banda superior, que é uma resistência, do que da banda inferior, que é um suporte. Então, também não acho interessante fazer essa compra nesse momento atual, a não ser que tivessem outras justificativas para que eu comprasse TRX, como algum anúncio de provento muito interessante, uma melhora extraordinária dos resultados, enfim. E como a gente pode ver, nessa região que eu disse que não seria tão interessante para fazer a compra, se manteve aqui em cima nessas cotações e depois acabou caindo cerca de 4%. Ou seja, se você comprou nessas máximas das últimas semanas, você poderia ter comprado o ativo 4% mais barato atualmente. Então, eu gosto de fazer esses filtros para justamente justificar isso. TRX não está tão interessante agora, porém eu quero ficar de olho nele para o caso de ficar mais interessante e aumentar minhas posições, porque, se eu não me engano, TRX está desbalanceado na minha carteira. Em relação a XPLG11, XPLG11 não aumentaria agora, está numa região que eu não acho tão interessante. Aqui, ó, como a gente pode ver, essa região é uma região de sobrecomprado, então não acho tão interessante realizar novas compras aqui. Não fico preso somente a isso, porém é uma forma de eu fazer um filtro para tentar melhorar os meus aportes. Então a XPLG não compraria por agora. Apple é uma das minhas estoques internacionais. Apple eu tenho aqui, acabou subindo bastante essa última semana, subiu cerca de 4%, então essa última semana subiu. Está numa região que eu acho, pode ficar interessante, pode não ficar tão interessante aqui essa região, mas não tem como prever o que vai acontecer no futuro. Eu pretendo ainda não aumentar a posição, mas caso venha cair mais esse indicador RSI mostrando que a força, mostrando que ela está sobrevendida e provavelmente pode ter um retorno a cotações superiores, ou seja, estaria comprando a Apple com desconto, então aí eu posso pensar em aumentar a minha posição. Próximo ativo, Google. Google é um ativo que semana passada não estava tão interessante para realizar uma compra por causa dessa região de sobrecomprado. Um ativo que já estava muito comprado, provavelmente ia sofrer um pouco com a sua queda nas cotações, então prefiro não comprar e comprar futuramente mais barato. E como eu disse, essa região seria a mesma daquela dali. A gente teve uma queda, teve uma subida, então é uma região que não pretendo comprar por agora, tá? Em relação às bandas de Bollinger, está mais próximo da banda superior do que da banda inferior, então não vejo um bom momento para fazer a compra. Esses momentos aqui eram momentos melhores, ó, estava mais próximo da banda inferior e depois disso, ó, vamos supor que você comprou nessa região aqui e depois daqui, o ativo chegou a subir cerca de, deixa eu melhorar aqui, cerca de 50%. Então, essa daqui seria uma ótima região para fazer a entrada ou então para aumentar a posição do seu ativo, tá? De Google, especificamente falando. SCHD, um ETF de dividendos. SCHD, ele está passando por um momento interessante, está apanhando nas cotações e aqui, como eu indiquei no indicador RSI, aqui poderia ser um bom momento de aumentar as posições e eu tenho comprado, acabei comprando SCHD essa semana para aumentar as minhas posições nesse ativo, visto que ele paga dividendos e as cotações caindo e os dividendos se mantendo constantes, significa que eu teria um retorno maior sobre aquele dinheiro que eu estou aplicando em SCHD. Então, por isso que eu fiz a compra. Em relação às bandas de Bollinger, ele está mais próximo da banda inferior do que da banda superior, o que indica muito provavelmente um suporte. É claro, eu não faço só os aportes por conta desse tipo de análise, analiso outras coisas, mas aqui eu gosto de filtrar, ressaltando mais uma vez os meus pontos de entrada. Em relação ao voo ETF, do lado exterior, aqui eu não achava um bom momento de entrada e aqui embaixo a gente estaria chegando num bom momento de entrada, que é esse momento verdinho aqui. Não sei se a gente vai chegar nesse momento aqui de entrada, nessa parte verde, se o indicador RSI vai chegar aqui, porém o que o gráfico indica que a gente pode vir a chegar, tá? Aqui aquele momento que eu disse que não seria um bom momento de entrada, que a gente estava com o ativo sobrecomprado e já caiu cerca de 8% desde aquele momento. Então, o que indica que esses filtros que eu tenho realizado tem me dado bons filtros para não fazer uma compra em um momento que não é tão interessante. Em relação a Bitcoin, nada no gráfico, nada demais, não indica nada que indique compra ou venda ou coisa do tipo. O ativo está meio de lado aí já tem algum tempo, ó, já tem cerca de 200 dias, 7 meses que ele anda meio de lado, que não sai muito daqui, então não tem nada demais. Em relação ao indicador RSI, está aqui no meio, então não está nem sobrecomprado nem sobrevendido, então as forças elas estão bem equilibradas, o que pode indicar que o ativo
permaneça numa linha aí reta ainda por um bom tempo, tá? Então, Bitcoin nada demais. Se eu tivesse que fazer uma entrada em Bitcoin, faria entrada em Bitcoin, porque não tem uma força que indique que, por exemplo, ele está muito comprado. E em Ethereum eu fiz um aporte essa semana, indiquei em outro vídeo lá no canal, porque a gente estava nessa região aqui que provavelmente poderia ser uma boa região para fazer um aumento de posição em Ethereum, então uma região sobrevendida. Então eu acabei comprando basicamente aqui um pouco mais de Ethereum, tá? Bom, pessoal, basicamente esses são os meus ativos que eu tenho. Alguns ativos que eu estou de olho para colocar na carteira. CPFL, esse daqui eu tô achando muito interessante, por quê? Dá uma olhada nesse daqui. Em relação ao RSI, indicador aqui de momento, de força compradora e vendedora. A gente saiu de uma força compradora forte e estamos caminhando para uma força compradora e vendedora neutra, né? Não tem força nem para um lado nem para o outro. E se encaminhar para essa força sobrevendida, pode ser um bom momento de entrada, tá? Então aqui, se caminhar um pouco mais aqui para baixo, chegar nessa região aqui um pouco mais embaixo, um pouco mais sobrevendida, eu acredito que eu venha a iniciar posição em CPFL. E eu não tenho pressa de fazer isso. Por que eu não tenho pressa de fazer isso? Os próximos proventos são indicados por essa linha verde, né? Os próximos proventos esperados. E a gente tem basicamente aqui, ó, cerca de 190 dias para os próximos proventos. E em relação ao preço teto, eu tenho uma segurança de 15%. Então eu tenho 15% de segurança para o meu preço teto e também tenho 190 dias para realizar essa entrada. Em relação ao preço teto de 2024, eu tenho basicamente aqui, ó, tenho basicamente meu preço teto de 2024 cerca de 22% de margem de segurança. Então, é um ativo que eu estou achando bem interessante, que pode pagar bons dividendos e a cotação ela está apanhando um pouco e pode ser que o mercado venha a criar boas oportunidades para fazer uma entrada em CPFL. Gosto também de CEMIG, gosto também de outras empresas, só que o que pega para mim em CEMIG é a questão da demora de pagamento de proventos. E o que pega para mim em Transição Paulista é também a questão dos proventos que provavelmente a gente vai receber em 2024, 2025 e 2026 de cerca de 4%. E em Copasa eu ficaria inclinado a iniciar minha posição caso ela ficasse bem barata mesmo. Nos preços atuais não fico inclinado, então não penso em iniciar a minha posição em Copasa não. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe seu curtir, comenta o que você achou, comenta o que você achou das análises que eu fiz, se você tem algum desses ativos que eu falei na sua carteira e também se você pretende colocar algum outro ativo na sua carteira. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.